Vamos iniciar então pelo nível elementar, o mais básico. O que é o nível elementar de leitura? O nível elementar é o nível de alfabetização mesmo, é a leitura mecânica, é a decodificação das palavras. O que a gente precisa para a gente melhorar a nossa leitura elementar? Volume. Muitas pessoas buscam cursos, né, de leitura dinâmica. Eu preciso ler mais rápido. Bom, isso depende, tá? Ler mais rápido é interessante, você vai conseguir ler mais livros, ok. Só que existem alguns livros que você vai ter que ler lentamente. E existem partes de livros que você vai ter que necessariamente ler lentamente. Ou seja, existem livros que você vai poder ler mais rápido e existem livros que você vai ter que ler mais lentamente. E nos livros que você vai ler mais lentamente ou mais rápido, algumas partes mais importantes você vai ter que ler mais lentamente ainda e você inclusive vai ter que repetir essas partes, porque você precisa memorizar essas partes. Senão você não vai conseguir entender. Então, livros que demandam mais ação, isso é um paradoxo, inclusive. Livros que demandam mais ação são livros mais lentos, porque eles exigem mais esforço. Em geral, são livros mais profundos, tratam de assuntos mais complexos. Em geral, são livros de filosofia, de metafísica propriamente dito. E livros mais que demandam não tanta ação, mas que te trazem possibilidade de mais passividade ou de mais paixão. Paixão significa receber, né? Estar apto a receber. Esses livros você pode ter mais velocidade na leitura, tá? Então essas coisas são principais para nós entendermos a leitura elementar, tá? A leitura elementar, para você desenvolvê-la, é apenas volume, ou seja, é capacidade mecânica. Mas assim, eu leio muito lentamente, né? O que eu preciso para melhorar? Duas coisas, tá? A princípio, eu fugiria de cursos de leitura dinâmica. Eu apenas começaria a ler mais mesmo. Conforme você vai lendo, você vai adquirindo capacidade mecânica e você vai decodificando mais rápido, tá? Tanto as sílabas quanto as palavras inteiras e depois as palavras inteiras, as páginas inteiras, tá? As frases e as páginas inteiras. Isso vai se tornando mais rápido. Mas duas coisas. Primeira coisa, volume. Ler mais. Você vai conseguir ler mais rápido. Necessariamente você vai ler mais rápido. Tá? E ler mais rápido não quer dizer que você está lendo bem, tá? Primeiro ponto. Segunda coisa. O que você pode fazer para ler mais rápido? Só que aí você tem que entender que o seu entendimento pode diminuir quando você está lendo mais rápido. Que é utilizar um recurso mecânico que é o dedo ou um lápis. Você vai ler com o dedo, tá? A sua leitura vai acompanhar o dedo. E aí você vai aumentando a velocidade do dedo passando nas frases. Com isso, você vai conseguir ler mais rápido. Conforme você vai lendo mais rápido, isso, você vai se acostumando com isso, você vai retirando o dedo. E aí você automaticamente, sem a necessidade de ter um dedo ou ter um guia ali, um ponto de guia, né, linear na horizontal, você vai conseguindo ler mais rápido também. Mas eu não me preocuparia com isso, porque pela minha experiência, o volume e a velocidade, eles andam juntos. Então, conforme você aumenta o volume de leitura, a quantidade de horas lida diariamente, né, você vai conseguir ler mais rápido. E ler mais rápido não quer dizer ler melhor. Inclusive, existem alguns temas que precisam de lentidão e repetição. Então, essa é a leitura elementar, é basicamente isso. É a leitura mecânica mesmo. Nós passamos então para um segundo ponto, que é a leitura inspecional, e que é o ponto que, assim, inclusive para mim era e é ainda muito complicado, porque eu não tenho muita paciência para pegar o livro e ficar analisando para ver se eu vou ler ou não. Em geral, eu escuto pessoas comentando, eu leio pequenas coisas sobre o livro, mas isso não é o ideal, porque o livro, a edição de um livro é um trabalho difícil, porque as pessoas que estão editando o livro, as editoras, elas vão montar o livro de certo modo para que você pegue o livro e tenha na capa informações e na contracapa e nas orelhas para você decidir se aquele livro é suficiente para chamar a sua atenção e para você ler naquele momento. Pode ser que o livro seja interessante para você,
mas você não quer ler naquele momento, você quer ler depois. Como é que você vai saber disso? Fazendo uma leitura inspecional. Então a leitura inspecional ela não dura mais do que 15 minutos. Tá? O que você vai fazer? Você vai folhear sistematicamente. O que é uma leitura inspecional? É folhear sistematicamente. Como? Capa, analisa a capa. O que é o título? O título já quer dizer muita coisa, tá? Que é, olha, pelo título eu já consigo dizer se isso é um livro prático, que eu vou aprender alguma coisa com esse livro para eu poder fazer alguma coisa, ou ele é um livro teórico. Eu não vou aprender nada para fazer, eu vou apenas adquirir informação. Com a capa só eu consigo saber isso? Muitas vezes consegue, porque em geral os livros práticos trazem como título mais ou menos o título que é esse livro, esse vídeo agora, que é mais ou menos como fazer tal coisa, como fazer, como, sei lá, amarrar um sapato, como ler livro. Isso já te dá uma dica de que trata-se de um livro prático. Aprenda a fazer bolo de pote. Bom, certamente isso é um livro prático, isso não é um livro teórico, né? Então, a capa, a contracapa, ler sobre o autor, ler o resumo que está ali, claro, sem perder muito tempo. Você não precisa ler o resumo inteiro, porque pode ser que o resumo seja muito grande. Você precisa de sei lá, 1 hora para ler uma apresentação e uma introdução do tema. Você não precisa de tudo isso. Você precisa apenas folhear. Principalmente, e o que é mais negligenciado por todo mundo, os índices. Tá? O índice é importantíssimo na leitura inspecional. É através do índice que você vai conseguir organizar a leitura do índice, é que você vai conseguir organizar todas as ideias do livro e saber inspecionar sistematicamente. O livro está tratando mais ou menos disso aqui. Esses pontos aqui do índice me interessam, porque às vezes você precisa só desse ponto. Você está fazendo uma leitura que te interessa só aquele ponto. Você não precisa do livro inteiro. A leitura inspecional vai te trazer isso, ela vai te oferecer isso. Tá? Então, isso é importantíssimo e que é a leitura mais negligenciada desses 3 níveis de leitura. O nível inspecional é o mais negligenciado. Tá? E quase ninguém, assim, eu escuto muito pouco falar sobre isso, sobre a leitura inspecional. Bom, depois da leitura inspecional, o que fazer? Depois de folhear o livro ali o mais rápido possível, 10, 15, 20 minutos, não mais do que isso, né? Olha, achei interessante o livro, era mais ou menos isso que eu estava esperando, né? Agora, como eu devo começar a leitura, né? Como eu devo ler esse livro, né? Eu devo lê-lo de trás para frente, de frente para trás, eu devo seguir uma ordem, eu devo ler o livro inteiro. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, a leitura analítica é a que vai te dar isso, tá? A leitura analítica é a leitura propriamente do livro inteiro. Uma leitura analítica requer uma leitura do livro inteiro. Por onde que eu começo? Bom, primeiro pela leitura inspecional, você lê o livro e na leitura inspecional não tem problema. Eu vou para, sei lá, desde que não seja literatura, mas eu vou lá para a última página, vou ler a última página, ótimo, vou ler a página do meio, vou ler a primeira página, ok. Não, é isso mesmo. Então, leitura inspecional. E aí eu vou, com a leitura inspecional, eu parto já para a primeira leitura, primeira parte da leitura analítica, que é a estrutura do livro. A primeira parte da leitura analítica é estruturar, a segunda é interpretar e a terceira é criticar propriamente. Então, para a estrutura do livro, o que eu vou fazer, como é que eu vou ler o livro para entender a estrutura do livro? Então, o primeiro ponto da leitura analítica é dizer o seguinte: do que se trata esse livro? O que é esse livro? Né? Esse livro é um livro prático ou um livro teórico? A primeira coisa que você tem que responder é: do que se trata esse livro? Esse livro está falando do quê? O que eu vou fazer? Eu vou saber agora se esse é um livro de filosofia, se é um livro de história, se ele é um livro de matemática, se ele é um livro de ciências sociais. Né? Do que é esse livro? Que conteúdo ele tem inicialmente? Né? É isso que eu preciso responder na leitura analítica. Bom, depois da leitura que eu vou responder a primeira parte da estrutura do que é esse livro, o que eu vou responder agora? Eu vou agora
com a máxima brevidade, né? Falar sobre o conteúdo do livro e eu vou enumerar as partes principais do livro em sua ordem, né? E em sua relação com o índice, né? Eu vou definir o problema que o autor buscou solucionar. É claro, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso durante a leitura. A leitura analítica se dá durante o processo da leitura mesmo? Não, a conclusão da leitura analítica se dá após a leitura completa do livro. Você vai ler o livro e aí você vai ter uma condição analítica, você vai ter uma condição de compreender analiticamente o livro. Você vai conseguir estruturar inicialmente o livro. Então, depois da parte estrutural, o que eu vou fazer? Aí você vai interpretar propriamente o livro, como primeiro passo, né? O que você vai fazer? Essa parte da interpretação são as regras para você falar sobre o conteúdo do livro, né? A parte da estrutura para você descobrir o conteúdo e a parte da interpretação é para você falar sobre o conteúdo do livro. Então, você vai ter condição de dizer se você vai estar entrando em acordo com o autor ou não, através das palavras-chave. Como assim palavras-chave? Existem alguns autores que têm palavras específicas sobre determinado tema. Por exemplo, existem dicionários inteiros de filosofia. Por quê? Uma mesma palavra pode ter significados diferentes dentro de obras de filosofia. Autores têm significados diferentes para as mesmas palavras. Então, o que você tem que fazer durante o conteúdo? Primeiro ponto, saber quais são as palavras mais importantes do autor. Em geral, essas palavras se repetem ao longo do texto. Você vai ter que entender o que o autor está dizendo com essa palavra. Você vai ter que interpretar essas palavras com o mesmo significado que o autor está interpretando. Porque se o significado for diferente, você tem um problema em relação ao conteúdo. Depois do nível da palavra, o que você vai procurar? As proposições, ou seja, essas palavras estão inseridas em frases. Onde é que estão essas frases mais importantes do livro? Eu consigo identificá-las? Se eu consigo identificá-las, eu posso grifar essas frases. Ou então, em um papel separado, em um caderno de resumos, eu posso escrever essas frases. Para, primeiro, então, do conteúdo dentro da leitura analítica, eu identificar as palavras, qual o significado das palavras mais importantes desse autor. Identifiquei as palavras. Agora, eu vou jogar essas palavras dentro das frases importantes do autor. O autor está usando essas palavras, em geral, ele vai estar usando. Nas frases, essas frases, elas vão estar dentro de um conjunto de frases, que aí já é um terceiro ponto, que é a argumentação. Então, qual é a primeira identificação que eu tenho que fazer no conteúdo? Palavras importantes. Segunda, frases importantes que contêm essas palavras. Terceiro, conjunto de frases importantes que contém essas frases separadas e que essas frases contenham as palavras. Palavras, frases ou proposições e conjunto de frases ou proposições. É preciso identificar isso. A leitura analítica exige isso. Entender um conteúdo de um livro expositivo ou de um livro de literatura pressupõe isso. Daqui a pouco eu vou falar mais propriamente como ler idealmente um livro de literatura. Com o livro de literatura nós fazemos uma analogia, não é propriamente um entendimento lógico como eu estou falando aqui, mas é um entendimento análogo ao entendimento lógico que vai ser aplicado à literatura. Para essa aplicação lógica aqui, não cabe na literatura, mas cabe em qualquer outro livro que seja expositivo, né? Que seja um livro de filosofia, de ciências sociais, de história, de matemática, de física, de química. Para todos esses livros cabe essa interpretação lógica. Para o livro de literatura cabe essa mesma interpretação, só que análogo à lógica. Eu vou explicar depois sobre isso. Então, depois desses 3 pontos centrais para nós entendermos o conteúdo, nós vamos agora para a crítica, né? E a crítica, como que nós vamos fazer essa crítica? Olha,
Primeiro ponto. O autor ele está bem informado sobre o assunto? Por exemplo, hoje quando nós vamos ler a Física de Aristóteles, nós percebemos que a Física de Aristóteles caducou, ela não cabe mais. A própria física newtoniana fez com que a física aristotélica não tivesse mais sentido. Ela caducou, ela não está mais valendo. Por quê? Porque hoje a obra do Aristóteles está mal formada. Na época, ok, ele tinha todas as condições para escrever um livro de física. Hoje nós temos muito mais recurso para dizer que o Aristóteles hoje estaria mal informado, e é nesse sentido. Porque as informações estão falhas, elas não estão completas para se alcançar a verdade. A crítica, o ponto da verdade é sempre importante. A gente faz a crítica sempre pensando na verdade. Segundo, o autor está bem informado ou não? Está faltando informação para ele ou a informação aqui estava completa? Ele conseguiu ter todas as informações relevantes daquele assunto que ele está tratando. Segundo ponto, o autor a informação que ele te traz, ela está correta, ela está adequada ou não? Porque por mais que o autor tenha todas as informações sobre aquele assunto, ela pode estar mal colocada. Essas informações podem estar mal colocadas no texto. Então esse autor está errando no modo como ele está expondo isso. Tá? E o terceiro ponto. O autor está sendo lógico nessa concatenação de palavras, frases e argumentos? Está tendo lógica aí? E aqui realmente o que vale dizer é: o que o autor está me dizendo, as conclusões que ele está chegando, são conclusões verdadeiras ou são conclusões falsas? Porque pode ser que o autor esteja errando. Pode ser que o autor esteja tendo premissas verdadeiras e conclusões falsas, completamente falsas. Ou premissas falsas e conclusões verdadeiras. Ele pode estar invertendo as conclusões. É preciso que se chegue a esse ponto. E só com a leitura analítica você vai conseguir chegar a isso. Fazendo, primeiro, uma estruturação do texto, uma interpretação do conteúdo e, por último aqui, uma crítica em relação ao conteúdo, em relação ao autor. Ok? Essa é a análise completa da leitura analítica. E aí, nós vamos agora para a leitura sintópica, que é feito todo esse passo de leitura primeira elementar, depois uma leitura inspecional e leitura analítica. O que eu vou fazer agora? O que me cabe? Uma leitura sintópica, que é entender o livro por completo através desses 3 níveis anteriores e, dentro do assunto específico do livro, comparar esse livro com outros livros que eu já estudei sobre o assunto. Essa é a leitura sintópica, a leitura mais sintética possível. Vamos lá, vamos entender o que é sintética analítica, né? A leitura analítica é pegar a obra e dividir a obra, entender a obra por partes. É isso que você faz quando você entende o conteúdo e o critica. E a leitura sintética é a comparação das partes. Só que na leitura sintópica, que aqui eu estou chamando de sintética também, eu não estou comparando as partes de um mesmo livro, mas eu estou comparando livros diferentes que tratam sobre o mesmo assunto. Essa é a leitura sintópica e esses são os 4 níveis de leitura, tá bom? Bom, idealmente é assim que nós deveríamos ler. É assim que nós deveríamos ter aprendido, na verdade, depois da alfabetização e depois de um estudo sistemático da gramática, nós deveríamos ter realmente aprendido, né, a prática das leituras e a prática da comparação dos conteúdos e da comparação com os livros.